Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje, ainda no módulo de planejamento e organização, nós vamos falar de conteúdos referentes ao trabalho e profissionalismo. Então vamos entender um pouquinho a relação desses dois assuntos. Começando então em o que é o profissionalismo. Profissionalismo é o conjunto de características que compõem um profissional formado por suas competências, responsabilidades e ética no que rege o seu campo de trabalho. Sobre esse conceito, nós conseguimos imaginar o que é o profissionalismo. Vocês que já trabalham em uma determinada área, vocês já conseguem diferenciar um profissional que realmente possui características referentes ao profissionalismo e características que não são consideradas profissionais. Então, esse assunto sobre profissionalismo são realmente referente a isso. É aquilo que a empresa precisa, que não é necessariamente o que nós precisamos, mas é o que a empresa precisa para complementar o ambiente de trabalho. E então, o trabalho, que nosso assunto é o trabalho e o profissionalismo. O trabalho possibilita ao homem concretizar os seus sonhos, atingir suas metas e objetivos de vida, além de ser uma forma de expressão. E é o trabalho que faz com que o indivíduo demonstre ações, iniciativas, desenvolva habilidades e é com o trabalho que ele também poderá aperfeiçoá-las. O trabalho é aquela atividade que exercemos em nossos empregos. Nós falamos sobre isso na aula passada. Então, são aquelas atividades. Eu fui contratado para exercer determinada atividade. Então, o meu trabalho é hoje ministrar aulas. Fui contratada para isso. Meu emprego é de professora. O meu trabalho é ministrar aulas. Então, aí, dentro desse assunto que envolve o profissional, que aí você pode analisar que tipo de profissional que determinada pessoa é. Ela pode ser considerada um bom profissional ou um mau profissional. O que determina isso dentro do ambiente de trabalho? O profissionalismo é a chave para a construção de uma carreira de sucesso no trabalho. Então, se eu quero me destacar dentro de uma empresa, eu quero me destacar na minha profissão, eu tenho que ser um bom profissional. Não é só você ser considerado um bom profissional, você ter boas especializações. Tem outras características que vão enriquecer um profissional. Não é só a parte do estudo. Isso é muito importante. Só que dentro de um ambiente de trabalho, você tem que saber lidar com as pessoas. Eu tenho que saber lidar com problemas do cotidiano, e é isso que vai fazer, que vão enriquecer um profissional, e é isso que vai
moldando também você como profissional. Entre as ações que atestam o profissionalismo de um trabalhador está o seu comprometimento com as normas e a ética da empresa para a qual presta serviço. Isso também é um ponto muito importante. Isso porque onde você trabalha hoje vai influenciar no seu futuro. Sempre a gente coloca nossas experiências no nosso currículo. Então a pessoa vai olhar e vai falar, tal pessoa já trabalhou em tal empresa. Às vezes, nem sempre a pessoa vai ir atrás para saber as referências. Mas às vezes ela conhece uma pessoa que teve contato com essa empresa. E aí ela pergunta. Isso eu já conheci casos assim, e às vezes até vocês já ficaram sabendo de casos dessa forma. Que aí a pessoa fica assim, e aí? Eu conto a verdade, porque eu sei a forma que essa pessoa é na empresa, ou não. Então você tem que saber que jeito que eu vou tratar as pessoas, não apenas clientes, porque clientes a gente fica, é cliente, eu vou tratar bem. Mas eu tenho que saber também os meus colegas de trabalho, que visão que eu vou passar para eles, porque eles também vão dar a opinião deles em relação a mim, em relação à empresa como um todo, e vai influenciar às vezes na minha imagem. Porque, eu trabalho em empresa tal, e às vezes as pessoas saem falando, todo mundo que trabalha lá é de tal jeito, e eu trabalho lá também, então a pessoa vai entender que eu também sou daquela forma. Então você tem que tentar mudar essa imagem, porque às vezes vai causar um impacto na imagem que as pessoas têm de você. E qual a importância do profissionalismo? Um profissional é uma pessoa capacitada para exercer um cargo e cumprir de acordo com os seus conhecimentos as exigências solicitadas. Além disso, o profissionalismo implica certo compromisso com a tarefa a ser cumprida, além de refletir em uma dedicação para a melhoria do serviço em questão. Então, se eu fui contratado para um determinado cargo, uma determinada área, eu tenho que responder com os requisitos que foram esperados. Ou seja, a empresa me contratou, então ela confiou em minhas competências. Eu peguei, eu entreguei meu currículo, eu fiz a entrevista, eu falei que eu sou capaz de realizar aquele serviço. Dei a minha palavra. A partir desse momento, eu tenho um compromisso com essa empresa. Eu tenho que atender essas expectativas. Eu tenho que realizar todos os serviços que eu falei que eu iria realizar. É igual eu falo, você colocar no seu currículo que você sabe fazer determinada coisa e você depois não souber fazer, isso é muito grave. Você tem que ficar, eu vou colocar no meu currículo, se eu vou precisar ou não, eu tenho que ficar assim. E, você tem que correr atrás dos prejuízos, sempre estar preparado. E ser sempre um bom profissional. Sempre esteja atualizado em relação aos assuntos que acontecem na empresa, aos serviços que a empresa presta, não só do dia a dia que está acontecendo lá, mas às vezes minha empresa realiza um serviço relacionado, um exemplo, à construção. Então eu vou pesquisar
assuntos relacionados a isso. Às vezes eu vejo uma novidade, eu posso dar uma ideia para a empresa em relação a isso e mostrar que você é um bom profissional, que você também é um profissional diferenciado. E igual falou mais atrás, sempre cumprir com as regras da empresa, sempre cumprir com os horários que são estipulados na empresa, com os prazos que a empresa estipula para o cumprimento das atividades. Isso é ser um bom profissional. Mas a gente vai dar continuidade em relação a isso no próximo vídeo, ok, pessoal?